Olá a todos da disciplina de Lógica e Álgebras Computacionais. Então, conforme combinado, esse é o início de um vídeo onde nós vamos revisar a parte de relações e funções e, posteriormente, vamos trabalhar com as relações de ordem. Ok? Eu vou utilizar uma apresentação do professor Felipe Meneguzzi, ao qual já agradeço por ter cedido o material dadas as circunstâncias. Tá? E sobre ele eu vou, além de comentar os diferentes slides, eu também vou ir realçando na medida do possível. Tá? É possível também que eu divida esse vídeo em duas partes. Tá? Aproveitem. Vamos dar início, então, a dar sequência na matéria que deveria ter sido vista na quarta-feira passada, que diz respeito a relações de ordem que estão intimamente associadas a conjuntos parcialmente ordenados. Na primeira aula da disciplina, nós vimos teoria dos conjuntos, basicamente, e este assunto de relações de ordem deveria ter sido visto na quarta-feira passada, mas com o problema da pandemia e a suspensão das aulas, então isso ficou pendente. Então a ideia aqui é apresentar esse assunto para complementar o estudo que vocês fizeram no material do David Pressa que eu coloquei à disposição, que é um material um pouco ingrato para ser digerido rapidamente. Tá? E aqui eu então estou fazendo uso dessa apresentação que o professor Felipe Meneguzzi tem usado quando ele ministra a disciplina de Lógicas e Álgebras Computacionais e que, dadas as circunstâncias, ele me cedeu gentilmente para eu poder usar com vocês. Então vamos lá. A ideia então é nós revisarmos esse conceito de relações e funções e depois trabalharmos com relações de ordem, porque isso vai dar a base para se falar em conjuntos parcialmente ordenados. Toda essa discussão leva para que a gente consiga falar na próxima aula em reticulados. Reticulados constituem um tipo de estrutura pelas quais a gente tem condições de formalizar a álgebra booleana. Então, a intenção de se ver conjuntos parcialmente ordenados, reticulados e reticulados booleanos é que porque a álgebra booleana pode ser formalizada através de reticulados booleanos. Muito bem, nós já vimos que uma relação, uma associação de entidades através de um certo critério, entidades pertencentes a diferentes conjuntos, o que formalmente nos dá, nós já vimos, que dado um produto cartesiano de um conjunto A e um conjunto B, os elementos possíveis desse conjunto resultante são pares e os pares ordenados, ou seja, o primeiro elemento, normalmente chamado de X, pertence ao primeiro conjunto, aqui no caso A, e o segundo elemento, normalmente denotado por Y, pertence ao segundo conjunto, aqui denotado por B. Então, quando se diz que a gente tem uma relação R de A em B, se diz então que um elemento X de A se relaciona com o elemento Y de B através da relação R, certo? E a notação que se usa é essa aqui, R contendo X à esquerda e Y à direita. Então a ordem faz diferença. Tá? Ou se vocês preferirem, essa aqui também para associar com o produto cartesiano, vi isso na aula passada, o par ordenado XY pertence a R, que constitui um subconjunto do produto cartesiano de A e B. Certo? Essa relação, então, é um subconjunto do produto cartesiano, e eventualmente pode possuir todos os elementos desse conjunto. Tá? E a gente pode dar um significado para essa relação. Possuir, usar, não possuir e assim por diante. Tá? Então, o significado de R, a relação entre A e B, vai ser dado pelo significado que a gente quer explorar nesses termos. Tá? Bom, dois conceitos importantes que cabem aqui são os conceitos de domínio e imagem. Para falar de domínio e imagem, vamos voltar um pouquinho e lembrar o seguinte, o conjunto do lado esquerdo do produto cartesiano, no caso aqui o A, é denominado conjunto de origem, ou seja, são os objetos de partida.
E o conjunto de chegada B é o chamado conjunto de destino ou contradomínio. Quando se fala em imagem, se falam do subconjunto de B que estão associados a elementos de A. Isso está definido aqui, certo? Então se fala domínio aos elementos de A efetivamente associados a um ou mais elementos de B e imagem aos elementos de B associados a um ou mais elementos de A. Isso vai ser importante quando nós falarmos de funções, certo? Muito bem. Aqui eu tenho alguns exemplos. Vamos supor que A seja o conjunto dos naturais 1, 2 e 3 e B o conjunto dos naturais 0 e 1. E aí eu tenho quatro relações, R, S, T e W. Então, se eu defino então que R é um subconjunto do produto cartesiano entre A e B, e a relação R de x de A em B significa que x igual a y mais 1, então eu vou ter que, neste caso, o domínio de R é 1 e 2, e a imagem de R é 0 e 1, certo? Porque está significando o quê? Que como eu tenho aqui os elementos 0 e 1 aqui, então, como o x é y mais 1, então, para x igual a 1, o y teria que ser 0, para x igual a 2, o y teria que ser 1, que pertence a B, e para x igual a 3, o y teria que ser 2, que não pertence a B. Por isso que a imagem é 0 e 1. Tá? De igual maneira, vocês têm os outros conjuntos aqui, certo? E é fácil de constatar quais são as relações ali e os domínios e imagens correspondentes. Tá? O que eu posso fazer com operações é a união de conjuntos. Eu posso unir resultados de relações aqui, R e S. Então, se R é subconjunto do produto de A e B e S também, então a união dos dois é subconjunto de A e B. Isso também é válido para a interseção de conjuntos. Para a interseção, vou só corrigir aqui, para a união, para a interseção e para a diferença de conjuntos que nós já vimos, certo? E, finalmente, para o complemento de conjuntos. Ok? Então, nós temos aqui as 4 operações que dizem respeito a funções. Certo? Muito bem. As relações. Agora nós podemos falar em função. A função é um caso particular de relações. Tá? Olha só a definição. Uma função é uma relação onde cada elemento do conjunto de entrada está relacionado. Está relacionado. Tá? Com exatamente um elemento do conjunto de saída. Então, se A e B são conjuntos, a função f é uma relação tal que um valor y é resultado dessa função sobre x, c e somente c, o par ordenado x, y pertence a R. Então nós temos aqui, ó, para qualquer x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tal que y igual a f de x. Esse símbolo existe com exclamação, que significa que existe um único. Existe um e só um elemento. Tá? Uma forma de representar funções bastante comum é essa aqui, certo? Onde f, 2 pontos, primeiro conjunto e o mapeamento para o segundo conjunto. Então isso significa o quê? Que qualquer x pertencente a A, existe um y pertencente a B, tal que y é o resultado de f de x. Isso significa a condição de existência. E a segunda condição, que diz respeito à natureza da função, é que para quaisquer valores de x, 2x, por exemplo, x1 e x2, se x1 é igual a x2, então o resultado da função de x1 necessariamente tem que ser igual ao resultado da função de x2. Certo? Então é o conceito de função. Ou seja, o valor de x determina o valor de y. Certo?
Muito bem. Aí nós podemos falar de algumas propriedades, como uma função inversível, aonde então eu posso dizer que ela é inversível se existe uma função correspondente, que o mapeamento é justamente o inverso. Função injetora. Notem que quando eu falo de função, todos os elementos de x estão relacionados, certo? Então, a função é injetora se e somente se qualquer dois valores de x pertencentes a A, x1 é igual ao valor de x2, implica que x1 é igual a x2. Ou seja, o valor correspondente a B tem apenas um valor correspondente no lado A. Certo? Isso é função injetora. Função sobrejetora significa que todos os valores de y, para todos os valores de y, existe pelo menos um valor de x, tal que y igual a f de x. Tá? Ok? Então, quando a função é sobrejetora, todos os valores da imagem do contradomínio estão mapeados. Ok? Ela é bijetora quando satisfaz os dois sentidos. E toda função bijetora, ela é inversível. Vamos voltar aqui. O que é uma função inversível? Para uma dada função, existe uma função f, uma função g, que faz um mapeamento ao contrário. Tá? Certo? Então, a função bijetora, ela é inversível, ela é injetora e ela é sobrejetora. Tá? Além disso, dentro de relações de A, quando relacionamos um conjunto com ele mesmo, nós podemos falar em algumas propriedades interessantes. Tá? Então vamos supor que eu tenha uma relação em A. Então uma relação de A em A, ou se minha relação em A, significa que eu relaciono objetos de um conjunto com os elementos do próprio conjunto. Então, por exemplo, aqui, seja o conjunto A as três primeiras letras, A, B, C, eu posso definir essas relações, R, S e W. Tá? Então, por exemplo, R é a B e a C, S, a B, B, C e C, e W, a B, A, C, BA, BB, BC, CA, CB, CC. Então, nós temos aqui, no primeiro caso, o primeiro elemento fixo e variando os outros, o segundo elemento, variando o y. No segundo caso, nós temos que os x e y são iguais. E no terceiro caso, nós combinamos todos os elementos de A em pares. Muito bom. A gente diz que uma relação é reflexiva quando, para qualquer x pertencente a A, o par xx também pertence a A. Então, aqui, ó, no caso do R, por que não é reflexiva? Porque eu tenho B e BB não faz parte, e C e CC não faz parte. No caso do S, obviamente, ela é reflexiva, porque ela só tem os elementos iguais. E por que o W é reflexivo? Porque além de ter todas as combinações, ele tem aqueles que são com os meus objetos, ó. A, BB e CC. Certo? Entenderam então por que aqui não, aqui sim e aqui sim? Certo? A segunda propriedade é irreflexiva, justamente significa contrário. E eu tenho que se uma função é reflexiva, qualquer função subconjunto aqui, se é reflexiva, a negação dela, a negação implica na negação de ela ser irreflexiva. Tá? O que não está interessando mais é ser reflexiva. Transitiva. Uma relação em A é transitiva, em A, se para qualquer três elementos de A, x, y, z. Ó, três elementos, x, y, z. Se x, y pertence a R
e YZ pertence a R, então XZ pertence a R. Então nós vamos ver que, no primeiro caso, é transitiva, tá? Porque vocês têm que considerar que isso é uma implicação. Então, se o lado esquerdo é verdadeiro, o segundo lado tem que ser verdadeiro. Se o lado esquerdo não é verdadeiro, então a solução da implicação ela é verdadeira. Nós vamos ver isso mais em lógica, tá? A segunda não é, por quê? Porque nós temos A igual a AB, BC, e não temos o AC. Por isso que ela não é transitiva. Aqui ela é transitiva porque ela tem o AB, o BC e tem o AC. Certo? Se vocês quiserem olhar de outra maneira, nós temos o BA, o AC e nós temos o BC. Certo? Essa é a razão de ela ser transitiva. E simétrica? Simétrica significa que para qualquer XY pertencente a A, se o XY pertence a R, implica que YX também tem que pertencer a R. Então isso não acontece nesse outro caso aqui, ó. Que aqui, no primeiro R aqui tudo bem, no S tudo bem, e aqui o novo conjunto T, aonde BC pertence a T, mas CB não pertence a T, por isso que não é simétrica. Ok? Assimétrica significa o complemento, vou passar rapidamente. Tá? Significa que o elemento não está, desculpe, não é exatamente o contrário, mas significa que não deve ter os elementos que fazem a simetria. E a antissimétrica, que é mais nos interessa aqui por causa das relações de ordem, nós temos o seguinte: para quaisquer xy pertencente a A, se o xy pertence a R e yx pertence a R, então x igual a y. Significa o seguinte: ou o xy pertence a R, ou o yx pertence a R, mas os dois ao mesmo tempo não podem pertencer, exceto se x for igual a y. Por isso que essa aqui, ela não pertence a... não é antissimétrica. Tá? Por quê? Porque eu tenho AB e BA. Eu tenho BC e tenho CB. Ok? Muito bem. Essas propriedades, elas são importantes agora que a gente vai entrar em relações de ordem. Tá? Então vocês vão encontrar no próximo vídeo a discussão sobre relações de ordem, conjuntos parcialmente ordenados, vão ser muito úteis para nós podermos definir reticulados.